Bom dia, irmãos. A graça do Senhor Jesus seja com todos nessa bela manhã. Abra sua Bíblia para o Salmo 34, vamos meditar na palavra do Senhor. Livro de Salmos, no Salmo 34. Eu serei breve na nossa meditação desta manhã. Salmo 34. Leia comigo o versículo 18. A palavra do Senhor nos diz assim, Salmo 34, verso 18. Davi escreveu: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Soberano Senhor, graças te damos por esta bela manhã que o Senhor nos concede. É bom, Senhor, entoarmos cânticos ao Senhor. Obrigado pelo dia que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de, reunidos neste lugar, podermos te adorar. Dedicar ao Senhor o fruto dos nossos lábios como sacrifício vivo ao Senhor, sacrifício de louvor. Senhor, nós te agradecemos pela escola bíblica dominical. Te agradecemos pelos professores que têm se esforçado para estudar a sua lição e apresentar a vida de cada aluno. E nós imploramos que o Senhor use a vida de cada professor. Continue usando as manhãs de domingo para conduzir o teu povo à maturidade, a conhecer melhor o Senhor e melhor se relacionar contigo a partir dos preceitos que o Senhor tem estabelecido na tua santa palavra. Agora, Senhor, diante deste texto, ilumina-nos o coração e os olhos, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua palavra, Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no Salmo 34, diante de um salmo escrito por Davi, e ele expressa nesse versículo 18 algo que é bem pertinente ao seu caráter como servo de Deus. Davi diz que o Senhor está perto. De quem? Ele está perto daqueles que têm um coração quebrantado. E ele salva os de espírito oprimido. Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado, um coração compungido. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos esta manhã. Características de alguém com um coração quebrantado. Quando as Escrituras aqui, quando o próprio Davi relata que Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado, Davi não está fazendo nada mais do que testemunhando o que é um procedimento dele próprio. Davi sabe e tem andado com Deus no decorrer da sua vida, no decorrer do seu testemunho, do seu privilégio de servir ao Senhor, e ele sabe que o Senhor está bem perto dele. E uma característica que faz de Deus estar perto de Davi é a natureza de um coração quebrantado que ele possui. A expressão que é traduzida nesse texto por quebrantado, no verso 18, literalmente fala de algo que é quebrado e é o oposto a um senso de orgulho, um senso de soberba, um senso de presunção, de querer ser melhor do que outro. Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado, e poderíamos dizer que alguém que tem um coração quebrantado é alguém que é humilde. Alguém que não tem um conceito elevado de si mesmo, mas reconhece a sua posição, reconhece a sua condição. Sabe aquela ideia presunçosa de nossa parte, de querermos estabelecer o padrão de nossas vidas com base no padrão de outros? Sabe aquela ideia de eu não sou como fulano, eu não sou como cicrano, eu não sou como beltrano, que faz isso ou aquilo outro? De longe deveria expressar, ou de longe expressa o que é um coração quebrantado. Um coração quebrantado não olha para o procedimento dos outros para então se equiparar. Um coração quebrantado reconhece aquilo que as Escrituras nos descrevem. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Não estamos acima de ninguém. Não somos melhores do que outros. Você e eu sabemos que no recôndito da nossa oração, você e eu sabemos que naquele lugar secreto, quando os olhos dos homens não estão nos vendo,
Você e eu sabemos o que por vezes brota no nosso coração. Você e eu sabemos o que muitas vezes compõe o conteúdo dos nossos pensamentos. Você e eu sabemos que muitas vezes estabelecemos para as pessoas em nossas atitudes máscaras e vendemos um produto que na verdade é falsificado. E quando nós então consideramos isso, nós temos que ser conduzidos a um coração humilde, a olhar mais para os nossos próprios procedimentos, antes de estabelecer uma reprovação severa acerca da vida dos outros. Sempre são os outros que estão em falhas. Parece que sempre estamos acima deles. É incrível como temos miopia para olhar para os nossos próprios erros e atitudes. Falta-nos esse quebrantamento de coração para reconhecer a nossa posição como sendo miseráveis pecadores. Um coração quebrantado desenvolve a humildade. Uma percepção correta acerca de nós mesmos irá nos dar também uma percepção correta acerca de quem Deus é, supremo e soberano Senhor, e que não nos julga com base no paralelo da vida de outros, mas segundo está estabelecido na sua palavra. Por vezes nós cobramos e exigimos certo padrão na vida dos outros, quando nós mesmos somos incoerentes quanto às nossas próprias atitudes. Um exemplo disso, por exemplo, na política. Facilmente cobramos dos corruptos que estão lá em cima e esquecemos que aqueles que estão lá são a suma representação daqueles que estão aqui embaixo. Às vezes nós atribuímos isso também no aspecto de espiritualidade. Queremos exigir dos outros um padrão que nós não temos. Por que vês tu o argueiro no olho do outro e não enxergas a trave que está no teu? Jesus disse: tira primeiro a trave que está no teu olho, para então enxergar o argueiro no olho do outro. Por que somos tão exigentes quanto à vida dos outros e por vezes deixamos passar coisas tão perceptíveis em nossas próprias vidas? Talvez seja pela falta de um coração quebrantado. Porque um coração quebrantado não se eleva, não faz a oração do publicano: graças te dou, ó Deus, porque daquele gentio publicano, ou daquele publicano e aquele outro que estava orando na presença do Senhor e dizendo: graças te dou, aquele terrível soberbo, porque não sou como este publicano, que era considerado alguém à parte da santidade de Deus, porque era um judeu que coletava imposto dos próprios judeus. E aquele fariseu dizia: eu não sou como este, eu jejum, eu dou o dízimo, eu faço boas coisas. Batia no seu peito cheio de orgulho, ao passo que o publicano batia no seu peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. Reconhecendo a sua própria condição, qual destes subiu para a sua casa justificado? Jesus disse que este último, o publicano, que reconhece: eu tenho uma percepção correta acerca de si mesmo, sobe para a sua casa justificado, ao passo que o fariseu, a seus próprios olhos, por não ter o padrão tão ínfimo que aquele publicano tinha, ele considerava-se então superior, não reconhecendo suas próprias atitudes incoerentes, seus próprios erros, a soberba que dominava o seu coração. Irmãos, um coração quebrantado gera humildade. Não temos um conceito elevado acerca de nós mesmos, porque somos pó. O que fazemos com uma mão, muitas vezes derrubamos com a outra. Em segundo lugar, um coração quebrantado desenvolve em uma pessoa sensibilidade ao pecado, arrependimento. Em Salmo 51, verso 17, Davi, expressando um momento de angústia, muito provavelmente ele escreve aquele salmo depois de ter cometido pecado com Batseba, contra Urias. Ele escreve dizendo que o Senhor não aceita sacrifícios externos, antes um coração contrito, um coração quebrantado, não o desprezarás, ó Deus. Davi reconhece que não adiantava exercer rituais externos para ser justificado diante de Deus, antes ter um coração quebrantado interiormente. Ele está falando naquele contexto de um arrependimento profundo,
E Davi expressa naquele salmo dizendo: antes, ou no período que eu calei os meus pecados, que eu ocultei, que eu escondi, eu senti como que os meus ossos despedaçavam, eu senti aflição no meu próprio corpo físico. Então confessei-te o meu pecado, confessei-te a minha culpa. E ele então expressa, ele testemunha da alegria que brotou no seu coração a partir do seu arrependimento diante de Deus. É incrível quando nós olhamos para a vida de Davi em todas as ocasiões que ele errou, que ele pecou. Ele não foi um homem perfeito, apesar de ter recebido a designação de ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus não é medido pela sua capacidade de perfeição neste mundo, porque ainda estamos na esfera de pecadores. Um homem segundo o coração de Deus é medido pela sua capacidade de ter um coração quebrantado, de reconhecer em humildade a sua própria posição diante de Deus. Mas este homem tem sensibilidade ao pecado. Por quê? Porque o pecado interfere diretamente no relacionamento deste com Deus. O coração quebrantado gera esta sensibilidade, de modo que quando nós nos deparamos com o pecado e temos um coração quebrantado, nós nos sentimos totalmente despedaçados diante do Senhor. Um coração quebrantado não tolera pecados de estimação. Um coração quebrantado estima a santidade que Deus tem em honra. Um coração quebrantado tem como motivação a santificação, não o responder diante das pessoas pelo fato de ocupar uma posição ministerial, não por dar satisfação aos demais irmãos da igreja. Um coração quebrantado tem por motivação de sua santificação a santidade do próprio Deus. Ser santo, porque Ele é santo. Não ser santo para exercer um cargo na igreja. Não ser santo para dar satisfação aos irmãos. Mas ser santo pela clara razão de que Deus é santo e isto é suficiente. Um coração quebrantado tem, pois, aversão ao pecado. Triste é que o pecado, quando é concebido na vida de um cristão e ganha status de normalidade, este próprio pecado trará consigo séria dificuldade para quebrantamento. A razão de muitos estarem envolvidos e escravizados no pecado, apesar de serem cristãos, desobedecendo diretamente às Escrituras que dizem: o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Muitos desconsideram isso e vivem pecando sem terem a devida noção do que estão fazendo. É a falta de quebrantamento, a dureza ou o entorpecimento do coração faz com que muitos cristãos desconsiderem a gravidade que é viver pecando, apesar de conhecer Jesus. João escreve na sua epístola para não pecarmos. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Observe essa partícula de condicionalidade. Se todavia alguém pecar, aponta para o aspecto, olha essa adversativa. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Os termos que João descreve aponta para o pecado como sendo um acidente de percurso na vida do cristão. Nós não nos entregamos a ele, não temos o pendor da nossa atenção, a nossa afeição não está em fazer o que é errado. Pelo contrário, em nossa mente deve ser claro aquela mesma ideia que Paulo tinha. O bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que não quero fazer, isso faço. Por quê? Porque o pecado está em mim. Mas observa que Paulo trava uma luta, a sua descrição aponta para isso. Ele não tinha o pecado como sendo algo de estimação. Ele tinha a aversão, mas só desenvolverá a aversão ao pecado aquele que tem um coração quebrantado. Porque um coração quebrantado gera esta sensibilidade de não querermos perder a comunhão com o Senhor. O quebrantamento de coração é uma prova do nosso prazer de relacionarmos-nos com o nosso Deus em santificação. Um coração quebrantado sabe que na presença de pecados em nossa vida, nós temos como se os céus cerrassem e nossas orações não chegassem até o Senhor.
Um coração quebrantado sente por causa do pecado, em um momento de oração, como se Deus não estivesse ouvindo. Por quê? Pela compreensão da santidade que Deus tem. Já sentiu assim? De pedir perdão 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não precisa. Se de fato você se arrepende dos seus pecados em verdade, que é produto de um coração quebrantado, o Senhor perdoa, porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, o que acontece? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Um coração quebrantado não deve ser sinônimo de alguém que carrega pelo resto de sua vida o peso de uma culpa e todos os dias pede perdão por aquela culpa ou por aquele erro que cometeu. Deus é fiel e misericordioso para perdoar os nossos pecados e restaurar com Ele a nossa comunhão. Mas se de fato temos um coração quebrantado. Em terceiro lugar, um coração quebrantado goza do favor de Deus. E isso é fantástico. Olha novamente para o versículo. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. O quebrantamento de coração atrai os olhos do Senhor. Observe um homem e uma mulher de coração quebrantado. Deus põe os seus olhos sobre esses. Observe que diversas vezes nas Escrituras temos Deus particularizando, estimando um coração plenamente rendido aos seus pés. Afinal, as Escrituras dizem que Deus procura adoradores, mas não quaisquer. Quais são os adoradores que Deus procura? Os que o adoram em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para serem os seus adoradores. Foi Jesus que disse isso em João capítulo 4. Observe que esta informação de Jesus nos confere a seguinte inferência: há adoradores, ou pessoas que assim despontam, mas que não são verdadeiros, porque não estão adorando em espírito e em verdade. A adoração em espírito e em verdade não é simples, não é fruto do simples mover dos lábios para entoar cânticos. Não é simplesmente acompanhar a letra que está sendo projetada. A adoração em espírito e em verdade tem início em um coração quebrantado. A adoração em espírito e em verdade começa em um coração compungido, ou seja, um coração que vai diante de Deus reconhecendo a sua posição, isto é humildade. Um coração que vai diante do Senhor reconhecendo a sua miserabilidade, isto é arrependimento. Um coração que vai diante do Senhor reconhecendo a sua pureza e santidade e como destoamos da pureza e santidade dele. Um coração quebrantado vai expressar então essa dependência no Senhor. Logo, este coração goza dos olhos do Senhor, do favor do Senhor sobre eles. As Escrituras dizem que o nosso bom Senhor tem os seus olhos sobre aqueles que o temem. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, repousam sobre aqueles que o temem. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Não pense o soberbo, não pense o altivo, que os olhos do Senhor estão estimando sua vida. Sabe aquelas pessoas que possuem uma amargura para com alguém, não resolvem em seus corações, antes se enclausuram nos seus próprios sentimentos, não resolvem questões que precisam ser resolvidas e ainda assim vão orar. Sabe aquele coração que diz assim: eu perdoo tal pessoa, mas ela lá no canto dela e eu no meu, e vai orar ao Senhor? Deus não ouve essas orações. Jesus mesmo disse na oração que ele ensinou aos discípulos, no chamado Pai Nosso. Ele conclui dizendo: assim o Pai não perdoará as vossas ofensas, se vocês não perdoarem
aqueles que vos têm ofendido. Nós queremos o perdão de Deus quanto às falhas que cometemos. Mas quando alguém comete falhas conosco, nós criamos uma barreira de endurecimento no nosso coração. Somos entorpecidos pelo engano da soberba e da altivez. E não percebemos que ao fazer isso, esquecemos a posição de humildade. O outro é quem tem que se quebrantar. O outro é quem tem que vir e se humilhar a mim. Nunca eu. Por quê? Porque eu nunca quero sofrer o dano. Mas eu vou orar dizendo, tu és grande, Senhor. O Senhor é amoroso. O Senhor é misericordioso. O Senhor perdoa os meus pecados. Mas eu não perdoo outra pessoa. Um coração soberbo. Um coração altivo. Afasta a atenção do Senhor sobre suas vidas. Será que você tem desenvolvido um coração assim? Ausente de quebrantamento? Tem algumas características. Olhe a amargura no seu coração quanto a alguém. Quer outra característica? A resposta que nós damos diante de uma exortação recebida vai expressar a natureza de um coração soberbo ou a natureza de um coração quebrantado. Um coração quebrantado reconhece em humildade. Um coração soberbo rejeita e tem a exortação como uma afronta. Amados, o nosso coração é corrupto e Jeremias disse que ele é terrivelmente corrupto, quem o conhecerá? O nosso coração, por vezes, dominado pela amargura, quer explodir, quer rejeitar a exortação. Mas no fundo, é fruto somente da soberba, porque reconhecemos que de alguma forma nos precipitamos, erramos. Nós não queremos é nos humilhar, porque isso custa. Não queremos ser feridos no nosso orgulho, na nossa soberba, mas um coração quebrantado é humilde. Um coração quebrantado, mesmo na ausência de uma compreensão devida de que errou segundo os termos da acusação recebida, se quebranta para querer corrigir. Eu posso lembrar da ilustração, deixe-me compartilhar essa ilustração. Nós fomos pastorear uma igreja em que um servo do Senhor que antes pastoreava tinha um terrível testemunho na cidade. E ele então foi afastado da igreja por conta dos seus muitos erros cometidos. E então nós chegamos para pastorear. E aquele servo de Deus continuou lá. E Deus é um Deus de restauração. E o meu desejo era que Deus restaurasse a vida daquele homem. Pastor, servo de Deus, que estava deixando o ministério. Congregando ali, passaram-se alguns meses, e então ele sempre frequentando, eu cheguei para ele e disse, pastor, eu tenho orado para que Deus restaure a sua vida, porque para mim é doloroso observar um servo de Deus sentado em um banco desse, quando o Senhor já foi tão usado pelo Senhor. Então estou orando para que Deus restaure a sua vida. Eu então sentei com a diretoria da igreja, e perguntei se os irmãos aprovavam aquele pastor ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus em um retiro que nós iríamos fazer. Deus era um Deus de restauração e poderia restaurar a vida do servo dele. Os irmãos foram unânimes em dizer, pastor, nós não teríamos problema de ele pregar a palavra novamente nesta igreja, mas se antes ele for à frente da igreja, pedir perdão pelo que ele fez. Antes dele deixar o ministério, na última assembleia, ele explodiu, esculhambou com os irmãos, rasgou a ata e jogou no chão, foi uma coisa feia. E então, depois de ouvir isso, e querendo trazer a restauração para aquele irmão, eu procurei e disse, pastor, eu recebi a seguinte informação, na última assembleia o senhor fez isso, e aí os irmãos disseram que não teriam problema de o senhor pregar, mas desde que o senhor vá à frente e reconsidere a sua atitude, peça perdão. E então o pastor disse, não, tudo bem nada. Passaram os dias, ele então procurou um outro irmão, que não estava na igreja, estava no seminário estudando, e então ele compartilhou dizendo, o pastor está exigindo que eu vá pedir perdão na igreja quando eu já pedi. Que absurdo. Aquele irmão, então, me disse, né? Falou isso para mim. Eu chamo o pastor para conversar, disse, pastor,
Alguma vez eu exigi que o Senhor fosse pedir perdão à frente? Não. Se eu não exigi, por que o Senhor foi dizer ao irmão tal que eu estou exigindo que o Senhor peça perdão? Ele baixou a cabeça, não sabia o que responder. Eu disse: pastor, isso é fofoca. O Senhor é um homem de Deus. E deixe-me acrescentar para o Senhor o seguinte: o Senhor nunca me disse que tinha pedido perdão à igreja pelo erro que cometeu. Disse para o irmão lá. Mas deixe-me dizer o seguinte: se o Senhor tivesse um coração quebrantado, se os irmãos da igreja disseram que o Senhor precisava pedir perdão, se o Senhor tem um coração quebrantado, o Senhor passa por cima do seu orgulho e vai lá à frente e diz: irmãos, me perdoem. Você está compreendendo isso, irmãos? Se ele acha: não, eu já pedi perdão, pronto, mas os irmãos não acham que você tem que pedir perdão de novo? Pois vai e peça. Sabe o que é isso? Coração quebrantado. É porque a gente não gosta de ser pisado, de ser humilhado. Ninguém gosta disso, mas é o exemplo que temos a partir de Jesus. A palavra do Senhor diz que ele, quando ultrajado, não revidou com ultraje, antes entregava-se àquele que julga retamente. Quando você for exortado, mesmo que você considere a exortação como sendo injusta, esteja em paz com Deus, tenha um coração humilde, para reconhecer. Talvez você precisa resolver algo com alguém, assenta isso no seu coração, vá e resolva. A rebeldia surge quando alguém se endurece, não recebe uma exortação, não aceita uma correção. Geralmente esses vão ser conduzidos à rebeldia e mais cedo ou mais tarde serão disciplinados, não vão aceitar, vão ser excluídos, perde a bênção da comunhão, se ensoberbecem distantes da igreja e presumem que estão certos. A ausência de um coração quebrantado. Irmãos, um coração quebrantado é um coração humilde, é um coração que reconhece a sua própria miserabilidade, é um coração que valoriza a santidade de Deus. Sobretudo, um coração quebrantado tem os olhos do Senhor sobre ele. Se você já se endureceu, se quebre rapidamente. Às vezes o nosso orgulho faz isso, estamos no calor de uma discussão e não queremos ficar por baixo. Quantas vezes eu já fui assim? E alguém me corrigindo, mas eu não quero ser corrigido, não é da natureza humana o ser. Eu quero ficar por cima, então deixa eu ver um jeito de pisar nessa pessoa, para que a pessoa fique lá embaixo e eu aqui em cima. Quantas vezes na minha soberba e altivez fiz isso? Mas irmãos, eu tenho clamado a Deus para me dar um coração quebrantado. Se eu me endurecer, me ensoberbecer, Senhor, que teu Espírito quebrante o meu coração e eu não seja tardio para voltar atrás de palavras duras que eu disse, e talvez nem vou poder corrigir na medida que merecia da sua plenitude, mas eu vou querer pelo menos consertar de alguma forma o erro que eu cometi ao me ensoberbecer, ao me endurecer. Não se ponha em pé de guerra com alguém. Tenha um coração quebrantado. Em casa, você, marido e esposa, não se ponha em pé de guerra. Resolva. Que negócio é esse de sair de casa? E que negócio é esse de ficar uma semana sem se falar? Quebranta o seu coração. Como é que, eu já tenho questionado, como é que você consegue ficar uma semana sem falar com seu esposo? Uma semana sem falar com a sua esposa? Como é que você é tão soberbo assim? Nunca pedir perdão, sempre a sua esposa correndo atrás de você, sempre o seu esposo correndo atrás de você. O que é isso? É falta de coração quebrantado. E sabe o que eu admiro? São casais que estão assim e vêm para a igreja adorar a Deus. Pastor, quer dizer que se eu brigar com meu marido, minha esposa é para eu ficar em casa? Não, é para você vir, mas é para você vir com o coração quebrantado. Porque tem cônjuges que chegam aqui, recebem a palavra do Senhor, depois de estarem brigados com o seu marido, com a sua esposa, recebem a palavra do Senhor, voltam para casa e continuam brigados. Como isso é possível? Eu apontaria esta última característica de um coração quebrantado. É um coração sensível à palavra de Deus. É um coração que considera não o pastor como sendo alguém que está trazendo uma mensagem positivista, não alguém que está fazendo uma palestra simples, mas é um coração que diz: Deus, fala pelo teu servo.
Ó Deus, fala porque o teu servo ouve. Ó Deus, o pastor tem estudado as Escrituras, ele está em oração, pedindo que Deus fale por ele e para nós, e o Senhor está falando comigo esta manhã, o Senhor está falando comigo esta noite. Eu não posso passar por esta porta da mesma forma que eu entrei, eu vou sair daqui com o coração quebrantado, para colocar em prática esta ou aquela verdade que Deus falou ao meu coração. Sabe o que é isso? Coração quebrantado. É ouvir sensivelmente a voz de Deus pela pregação da sua palavra. Que Deus nos dê esse coração quebrantado na presença dEle. Amém? Ó Deus, não há coração tão duro que não possa ser quebrado pelo poder da tua palavra. Portanto, Senhor, se há entre nós algum servo que tem desenvolvido um coração soberbo, altivo, amargurado, com questões por resolver e não o fazem, ó Espírito de Deus, traz sobre esses corações quebrantamento, traz sobre esses corações arrependimento, traz sobre esses corações sensibilidade ao pecado e à tua santidade. Senhor, toma o nosso coração na tua presença. Às vezes que temos pecado e considerado normal, quando os teus olhos repugnam, Senhor, nossa atitude, dá-nos um coração quebrantado para perceber isso, para amar o que o Senhor ama, mas para odiar o que o Senhor odeia. Dá-nos, ó Deus, esta sensibilidade que teve Davi, que no momento em que foi corrigido, não endureceu o seu coração, bem diferente de Saul, que rejeita a exortação de Samuel. Davi, ao ouvir Natã, se quebranta, dizendo: pequei contra o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós como igreja tenhamos um coração quebrantado na tua presença, Senhor. Faz-nos, ó Deus, humildes, sensíveis à tua voz, ao pecado, para sermos santos, à exortação que recebemos, de modo que a tua palavra, Senhor, seja eficaz e nos conduza à maturidade em Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém.